Olá, queridos, bom dia, nosso domingo abençoado. Nossa roda terapêutica é amanhã, para quem não sabe, até às 18 horas, algumas pessoas que já se inscreveram vão estar participando. Amanhã às 20 horas eu vou estar colocando o número também no meu telefone. Você vai receber minha mensagem, não vai ser ninguém que vai entrar em contato, vai ser eu. E eu vou estar enviando material para que você possa aí fazer uso do material durante a nossa roda terapêutica. Anote tudo, que esteja alinhado de acordo com o tema. Por que eu sou tão intensa? Nós vamos estar falando sobre isso. Inclusive, é um tema que muitas pessoas... Eu resolvi trazer esse tema porque muitas pessoas têm muita dificuldade com relação a ser uma pessoa mais tranquila em relação a conversar, né? E essa roda terapêutica foi criada somente para mulheres. Vai ser um tratamento de acolhimento, escuta, transformação, totalmente gratuito. Por que eu reajo de forma tão intensa? E aí a gente vai estar falando, né, sobre esse assunto, tá bom? Não é uma pregação, vou estar falando alguns versículos, capítulos, mas vai ser tudo muito rápido, tá, pessoal? A roda terapêutica é só um círculo, é só um encontro ali, é um chá online. Ai, Jesus Cristo, é uma reunião online, né? Essa é a verdade. Bom, hoje o nosso tema principal, o dia que Davi ficou. O reinado parou de crescer quando o coração deixou de ser guardado. A gente sabe que nem toda queda ela começa com um pecado. Algumas começam com uma distração, uma omissão ou uma saída do propósito. O dia em que Davi ficou me ensina muito sobre esse reinado que parou de crescer. Em 2 Samuel capítulo 11, versos 1 e Provérbios 4, 23, né, que fala que se deve guarda o teu coração. E essa mensagem, ela não traz somente o cuidado que Deus teve em relação a Davi, né? Davi representou um povo que parou de ouvir a Deus de forma absoluta, porque nós vamos falar sobre este homem, que ele não foi... Davi, ele não era apenas um homem, ele era um rei, essa é a verdade. Trazer isso aqui porque as pessoas, tratam Davi como se Davi fosse um menino. Na realidade, Davi, ele já foi ungido rei, acredito eu, ali desde o princípio. Porque o reinado de Saul em Israel foi muito complicado, gente. Se a gente lê ali, a gente vai ver que o cara, ele não se dobrava, ele sempre estava ali procurando validações. A importância de ver o quanto Deus, ele trabalha no meio disso é muito bom. Quando Davi, ele ficou em Jerusalém, aqui não foi só apenas um problema pessoal, foi um alerta geracional. Porque os líderes influenciaram destinos. Davi havia aprendido a ouvir a voz de Deus lá no deserto, cuidando das ovelhinhas, né? Nas cavernas, antes de ser ungido e depois de ungido. Durante a guerra, Davi aprendeu a ouvir a voz de Deus com mais maturidade. Mas aí vamos lá. Uma das coisas que tem muito chegado para mim, algumas perguntas, algumas pessoas têm tido muitas dificuldades, né? E eu vou trazer isso aqui com muito cuidado. Existe um perigo muito grande, tá? Grandes conquistas, elas não são tragas do dia para a noite. Grandes conquistas, elas são tragas com permanência e constância, né? E pensar que a gente não precisa mais da mesma dependência de Deus, isso nos faz ver o quanto a gente precisa aprender o quanto Ele é soberano e que a gente é tão pequeno diante da grandeza dele, né? Mas, trazendo isso aqui, o problema de Israel nunca foi a falta de milagre.
O problema de Israel era esquecer a voz que produzia milagres. E quando Davi ele deixou o seu lugar, nós vemos aqui um retrato de uma geração que começa a substituir direção por conveniência, vigilância por conforto, dependência por autossuficiência. Hoje eu vou estar falando sobre isso às 3 horas da tarde, dentro do nosso Colhendo Esperança, onde a gente vai estar terminando o livro de Oséias. E também meio-dia hoje tem, também só que é bem menor, tá, pessoal? Hoje o nosso estudo vão ser 3 capítulos de Tiago ao meio-dia, onde nós vamos estar encerrando a jornada. E essa semana a gente vai fazer a semana do agradecimento. Vamos ser gratos pelas coisas pequenas. Amém? Então, o que eu vejo sobre essa palavra, pastora? Eu vejo sobre pessoas que ainda frequentam o templo, mas deixam a guerra espiritual. É tomarem o seu coração. E hoje eu não quero falar sobre pessoas que continuam falando que querem Deus, que desejam Deus, que buscam a Deus, mas na realidade estão vazias. Eu quero falar sobre quando a voz de Deus, ela deixa de ser prioridade no coração e a gente fica vulnerável. Quando o coração ele fica vulnerável, ele vira um legado que começa a ser comprometido. Por isso que Provérbios declara, lá em 4:23, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. Porque o futuro de uma geração, ele não depende daquilo que ela protege hoje, né? Somente o futuro de uma geração também ela requer vigilância. E uma coisa que eu vou falar para vocês, toda geração ela se perde quando ela troca a voz de Deus pela voz do conforto, né? E Davi, ele ficou em Jerusalém, mas o coração dele havia saído da posição antes do corpo ali permanecer. Então, talvez o maior perigo dessa geração não seja a perseguição, talvez seja ali o conforto, porque a perseguição nos obriga, muitas vezes, a buscar a Deus, mas o conforto nos convence de que nós podemos sim caminhar sem Ele. Foi no conforto do palácio que Davi caiu. Pois é, desse jeito. Então, não foi lá no templo de batalha que Davi caiu, foi no conforto do palácio. Tem pessoas que elas só são tratadas no leito por causa do coração, e mesmo assim tem pessoas que têm dificuldade em arrepender-se. Onde Deus espera encontrar você não é no leito e também não é na luta que você se arrependa. Onde Deus espera encontrar o seu coração rendido é na dependência dele, rendido o seu coração, né? E não na autossuficiência. E a pergunta aqui não é apenas por que Davi caiu, né? Muitos perguntam, por que Davi caiu? O cara tinha tudo. Pois é, ele demorou muito para ter essa conquista. E a palavra ela é muito direta. O que se deve guardar? Guarda o teu coração, né? O que aconteceu, pastor, antes da queda? Por que ninguém cai de uma noite para o dia, gente? Porque aquilo ali, ele já estava desejando aquela mulher no coração dele. E aquilo ali, com certeza, a Bíblia não declara, mas eu conjecturo aqui, a mentalidade de um homem é diferente da mentalidade de uma mulher. A mentalidade de um homem é uma mentalidade mais imaginatória, digamos assim. A mentalidade da mulher, ela já é mais direta. A mulher é muito movimentada pela emoção, porém o homem é pela imaginação, a razão. Isso é muito sério. Ninguém abandona um propósito de um dia para a noite, né? E ninguém perde um legado em um instante. Primeiro o coração se distancia e depois a vigilância vai diminuindo. E aí a voz de Deus vai ficando mais baixa, porque você escuta mais os ruídos, o desejo, do que a própria voz de Deus. Então a pessoa ela continua presente fisicamente, mas ausente espiritualmente. Isso que acontece muito nos dias atuais, né? Muitos Davis têm caído.
por falta de vigilância, por não ter guardado o coração. Eu costumo dizer que eu não preciso trair fisicamente com alguém para atrair. Eu preciso, se eu pensar ali na pessoa, nisso, numa situação, eu já estou traindo. Isso é muito perigoso. Os pensamentos, quando eles não são guardados, eles são expostos ao reino espiritual. Quando fala sobre tudo que se deve guardar, o meu coração é também a minha mentalidade. O coração ele já não estava já na mesma posição de vigilância. O guerreiro virou um espectador, o líder virou um observador. Aquele homem que consultava Deus começou a confiar nele mesmo. E aqui está um alerta para esta geração atual. Uma geração, ela não se perde quando ela para de frequentar a igreja. Não. Uma geração, ela se perde quando ela para de ouvir a Deus. Uma geração não se afasta quando ela abandona a posição, o cargo. Ela abandona a posição porque primeiro abandonou a voz de Deus. Por isso que Provérbios diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Isso aqui é muito sério, gente. Mas poucas pessoas estão dando atenção sobre o que Deus tem para nós. Sabe, eu gosto muito de ministrar palavras, vocês já perceberam, né? E quando Deus ele tem algo sobrenatural em nossas vidas, é muito além. Sobre tudo. A Bíblia não diz sobre tudo. Ela diz sobre tudo. Ou seja, está acima daquilo que você imagina. Né? E olha que interessante. Quando a palavra diz sobre tudo que se deve guardar, ela está ensinando que existem muitas coisas importantes para a gente proteger, para o coração ocupar um lugar especial. Pastor, o que significa eu guardar o meu coração? Isso não se refere apenas ao órgão físico, gente, mas ao centro da vida espiritual, emocional e também moral da pessoa. Nós devemos guardar os pensamentos, como aqui havia dito, né? E por quê? Porque eu tenho que levar os meus pensamentos ali, levando a cativo a todo entendimento, a obediência de Cristo, como está escrito em 2 Coríntios 10, 5. Isso aqui, as pessoas esqueceram disso. Meu Deus, a igreja, ela tá tão voltada às suas emoções que elas não trabalham mais mágoas, ressentimentos, amargura, a volta de Jesus, né? A fé, combati o bom combate, né? 2 Timóteo 4, 7. As pessoas falam muito sobre ministrar. Ministrar não é só trazer a palavra. Ministrar vai além disso. Sabe, eu estava aqui falando com Deus sobre isso. Quando o coração ele é guardado, os pés permanecem no caminho, gente. Mas quando o coração fica ali desprotegido, as pessoas fortes começam a tomar decisões fracas. Davi era forte. Ele era ungido, ele era escolhido. Mas naquele momento, Davi não estava guardando o coração. O dia que Davi ficou em Jerusalém, ele tornou-se o dia em que uma geração recebeu ali um aviso. Nunca permita que o conforto silencie a voz de Deus. Davi não caiu porque viu Betseba. Davi caiu, sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele não estava onde Deus pediu que ele estivesse. E muitas vezes acontece muito com o povo de Deus. As pessoas guardam dinheiro, guardam documentos, bens materiais e até segredos, mas deixam o coração desprotegido. O inimigo, ele sabe
que se alcançar o coração, alcançará as fontes das decisões, dos sonhos, da fé e também da intimidade com Ele. Por isso que o sábio escreveu: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, guarde a sua comunhão com Deus. Eu quero trazer na terça-feira uma ministração sobre o Espírito Santo. Vocês não têm noção o quanto que é importante trazer sobre isso. As pessoas não falam mais com o Espírito Santo. Olha, eu fico só observando. Eu só fico no psiu, Jesus. Então, quando a gente lê essa história de Davi, a gente entende sobre essa atenção, sobre a atenção dele a Betseba. Mas Deus, Ele me levantou hoje para que você visse os detalhes, para que você observasse mais. Antes da janela houve uma decisão, antes da tentação houve uma ausência, antes do pecado houve uma omissão. A Bíblia diz que no tempo em que os reis saem para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. O texto não começa com Betseba, mas o texto começa com Davi ficando, porque Deus sempre trata a raiz antes de tratar o fruto. A raiz não era a janela, a raiz era a posição abandonada, a raiz não era a tentação, a raiz era a distância, a raiz não era a Betseba, a raiz era um coração que já estava contaminado, não estava tão vigilante quanto antes. E quantas vezes fazemos a mesma coisa? Eu não digo hoje, mas há muitos anos atrás, eu falava, o povo dizia, não vai fazer. Eu ia lá e fazia. Aí a gente fica, meu Deus, por que a minha oração esfriou? Às vezes a nossa sensibilidade, ela diminui porque a gente precisa estar mais próximo de Deus. Mas Deus continua perguntando para mim e para você, por que você ainda está no lugar aonde você se acomodou? Por que você não está no lugar que eu te coloquei, filha? Filho, por que quando eu me silencio, você sai da posição? A gente sabe que quando a gente sai da posição, a gente fica vulnerável. Quando nós saímos da posição, nós começamos a enxergar coisas que não deveríamos nem desejar. E Deus nos ensina o quanto Ele é fiel na nossa vida e que a gente precisa aprender mais sobre isso, porque as pessoas acham que errar é humano. O problema não é errar, o problema é permanecer. Quantas pessoas não conseguem permanecer naquilo que Deus desejou para a vida dela? Quantas pessoas ficam no meio da tempestade e não conseguem calçar os sapatos que o Espírito Santo já ali direcionou para que ela fosse? Quantas pessoas não conseguem guardar o seu coração por causa dos sentimentos contrários da sua vontade, a vontade de controlar? E Deus está dizendo aqui para mim e para você, ei, eu sou Deus, eu estou te protegendo, eu estou te levantando. Sabe, queridos, ele era um homem segundo o coração de Deus. 2 Samuel 11 fala sobre isso. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um rei escolhido, um rei ungido, um rei usado poderosamente. Porém, em um momento de descuido, ele deixou de guardar o coração. A Bíblia diz que no tempo em que os reis saíam para a guerra, mas Davi não saiu. Por isso que o Espírito Santo, ele nos chama hoje para voltar nesta manhã.
Não apenas para abandonar o pecado, eu tenho que falar baixo, porque eu moro em apartamento. Louvado seja Deus. Nessa madrugada, Deus quer falar contigo. Ei, retorne para a posição. Ei, não fique aonde você acha que é certo. Ei, peça perdão, Arabassudecantarai. Ei, recupere a vigilância. Não fique chorando pelo erro, mas comece a guardar novamente o seu coração, porque a restauração começa quando voltamos para o lugar onde Deus sempre quis que nós pudéssemos estar. O dia que Davi ficou se tornou-se uma advertência ali para todas as gerações. Deus não está procurando apenas pessoas que o amem. Deus está procurando pessoas que estejam dispostas, disponíveis. O reinado parou de crescer. O texto não começa com adultério. O texto não começa com uma queda. Mas o texto começa dizendo que este homem foi escolhido por Deus. A gente precisa, aprender. Davi viu Betseba, desejou e permitiu que o desejo entrasse no seu coração. No tempo em que os reis já saíam ali para as guerras, Davi não saiu. Às vezes, o que parece apenas uma decisão tão simples pode se tornar o início de uma grande crise espiritual. O inimigo ele não encontrou Davi na guerra, ele encontrou Davi fora da guerra. Entenda, antes de perder uma batalha espiritual, muitas pessoas já abandonaram a sua posição. Sabe por quê? Porque as trombetas, elas tocam. A gente entende que Deus, ele sabe completamente o que faz. O pecado sempre vai cobrar um preço. Davi mandou chamar Betseba, adulterou com ela e depois tentou esconder o pecado para encobrir o erro. Ele ordenou a morte de Urias, o marido de Betseba. E a palavra do Senhor diz em Romanos 6:23, quantas pessoas, fala que o salário do pecado é a morte. E as pessoas estão brincando com ele. Quantas pessoas perdem a paz porque não guardam o coração? Toda queda visível nasce de uma distração invisível. Eu sei que você está aí ouvindo do outro lado e está dizendo como pode, Deus. Toda queda que você vê, ela já nasceu de uma distração que você não viu. Davi não caiu porque viu Betseba. Ele viu Betseba porque já não estava onde Deus mandou que ele estivesse. Eu vou repetir novamente aqui para que vocês possam entender. O palácio está silencioso. Ali não há guerra, não há batalha, mas o inimigo trabalha na mentalidade. E outra coisa importante, Deus vê o que o homem não vê, tá? Em 2 Samuel 12, Natã, ele confronta o rei. E Davi, ele reconhece, pequei contra o Senhor, em 2 Samuel 12:13. O verdadeiro arrependimento começa quando paramos de justificar e começamos a reconhecer. Betseba não foi o fim da história. A parte mais poderosa é que Deus transformou a vergonha em propósito, porque Betseba se tornou mãe de Salomão, da linhagem dela veio Jesus Cristo. E não é o final. Quando uma geração para de ouvir, é uma das maiores tragédias, não é perder a batalha, é perder a sensibilidade da voz de Deus. Uma geração que não se perde porque saiu da igreja. Se perde porque já parou de ouvir a voz de Deus há muito tempo. Imagina uma torre de vigia. O vigia deveria estar ali observando, mas ele se distrai. Enquanto ele se distrai, o inimigo se aproxima.
O perigo não está apenas no ataque, o perigo está na falta de vigilância. Israel já tinha visto milagres, Israel já tinha visto a libertação, Israel já tinha visto vitórias, mas o coração humano tem uma tendência perigosa, esquecer-se da voz que produziu os milagres. O chamado para voltar à posição, pastora, qual é o chamado? Deus, ele restaura aqueles que retornam ao lugar da obediência. E quando a gente retorna para a obediência, é mais fácil a gente não olhar para trás. Tem pessoas que não têm, de fato, não sabem ressignificar. E quando você não sabe ressignificar dores, quando você não sabe perdoar e nem se render, a restauração, ela é mais difícil de acontecer, porque você está dentro do seu coração completamente dominado pelos desejos, pela amargura ou por algum sentimento que ali talvez virou morada há anos. A restauração começa quando nós voltamos para onde Deus sempre quis nos encontrar. Imagina Davi depois de anos depois, mais velho, mais experiente, mais marcado, olhando para trás. Talvez ele não chorasse, né? E tem coisas que entram pelos nossos olhos que alcançam o nosso coração. Vocês sabiam que a nossa mente ela chega primeiro que os nossos olhos? Quando você coloca ali, vamos lá, um exemplo. Quando você vai num lugar, você procura aqui no Google Maps, né? Onde fica. Tua mente já chegou lá, antes dos teus olhos e do teu coração. O mais importante aqui é você entender que Deus muitas vezes permite fracassos, mas Ele não quer dizer que os fracassos e fragmentos é a última palavra, é a última situação que você viveu. Não. O mesmo Deus que confronta Davi, que permitiu que Davi muitas vezes se frustrasse, é o mesmo Deus que corrigiu ele também e levantou. A pergunta dessa manhã aqui não é qual é a tua tentação. A pergunta nessa manhã que vai ficar é se você ainda está no lugar onde Deus o colocou você. Se você continua ouvindo a voz de Deus, se você continua guardando o coração, se você continua lutando as batalhas que Deus te confiou ou ficou parado em alguma área da sua vida. Porque o dia em que Davi ficou e tornou-se uma advertência ali para todas as gerações, o conforto pode afastar você da vigilância, porque a distração pode afastar você do propósito. A falta de vigilância, melhor dizendo, tá? A distração. Mas a obediência, ela sempre nos leva de volta para Deus, né? Quando o Provérbios ele fala sobre tudo, não é sob, é sobre. Então, o coração, ele guardado, ele preserva o propósito. O coração guardado, ele preserva a estrutura. O reinado parou de crescer quando o coração deixou de ser guardado. O problema não começou em Betseba, né? Ele começou quando Davi ficou. Sabe? Antes de falarmos dessa queda, muitas vezes olhamos para o momento da vida de uma pessoa e esquecemos toda a história que existia antes daquele acontecimento. Davi não era um homem comum, né? Davi era rei, como diz. Eu já repeti isso aqui. Mas antes de lidar com uma nação, ele aprendeu a depender de Deus em lugares onde ninguém observava. Davi nasceu em Belém, na casa de Jessé. Jessé era o seu pai. Ele era o filho mais novo de uma família numerosa, enquanto os seus irmãos mais velhos eram vistos como fortes, preparados e capazes. Davi passava os seus dias no campo, onde ali ele foi o quê? Ele foi aprendendo primeiro
cuidando das ovelhas. Deus estava preparando Davi para algo muito maior. Enquanto ninguém te observa, Deus está te ensinando a desenvolver intimidade com Ele. Davi estava nos campos, ele aprendeu a adorar nos campos, ele aprendeu a confiar nos campos, ele aprendeu a lutar batalhas que ninguém conhecia, e foi ali que ele enfrentou o leão, o urso, para proteger as ovelhas. Foi ali que ele descobriu que Deus era a força. Era para ter trago isso aqui no início, mas a gente vai trazendo aqui um improviso. Amém? O que Deus estava construindo em Davi, queridos, é o que Deus hoje constrói dentro de nós. Todos os dias. A formação de um coração puro. Sabe? Deus sempre se preocupa primeiro com o coração e depois com a posição que você vai ocupar. Quando chega o momento da escolha do novo rei de Israel, ali onde Samuel teve que ungir, Samuel achou que fosse o irmão de Davi. Porque ele viu a aparência. Deus não vê a aparência. Deus estava olhando para o coração. E foi aquele jovem pastor esquecido até mesmo por sua família naquele momento que foi escolhido para receber a unção real. Davi foi ungido antes de ser coroado. Deus o chamou antes que os homens os reconhecesse. Depois disso, Davi ele enfrentou, claro, gigante, tantas coisas que Saul fez com Davi. A Bíblia descreve coisas assim horríveis. Imagina as que não estão escritas na Bíblia. Você já parou para pensar? Aí você acha que muitas vezes, por você estar passando uma situação, você não vai conseguir. O processo também existe para nós, assim como existiu na vida de Davi. Nós só não devemos perder a vigilância, como Davi também se afastou. Então, finalmente, depois de muitos anos, ele assumiu o trono, prosperou, as batalhas foram vencidas, o reino foi fortalecido, e aí aonde ele ficou. Muitas pessoas buscam Deus na dor, né? Mas relaxam na prosperidade. Muitas pessoas vigiam durante a batalha, mas baixam a guarda depois da vitória. E é nesse contexto que nós chegamos, nesse momento mais perigoso da história. Ele ficou. O momento mais perigoso surgiu quando tudo parecia estar bem. Porque existem batalhas que acontecem fora de nós. Mas também existem batalhas que são maiores do que aquelas que acontecem dentro de nós. Depende muito de cada situação. O dia que Davi ficou, nos ensina que nós estamos falando de um homem que venceu gigantes, escapou de perseguições, governou uma nação, estabeleceu um reino e recebeu promessas eternas da parte de Deus. Mas, como um homem normal, teve uma história tão extraordinária que chegou nesse capítulo mais triste da vida, não é mesmo? No tempo em que os reis saíram para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. 2 Samuel 11:1. E aqui eu quero dizer para vocês, quando Davi ficou, o reinado parou de crescer, né? A primeira vez que nós entramos em 1 Samuel 16, Israel estava vivendo essa crise de liderança. Eu estava aqui falando com Deus a respeito disso e vendo a Bíblia aqui. E estava aqui e falei, meu Deus, o quanto a gente precisa aprender com a palavra, né? Todos os dias. Em 1 Reis 16, Samuel pergunta a Jessé, acabaram-se os jovens? Mas aí Davi estava chegando de um dia cansado. Ele não estava numa reunião. Davi estava cuidando de ovelhas. Sabe, queridos, Deus não diz ele será.
o rei. Deus diz a Samuel, é este o rei. Este é o rei, porque Deus vê o que ninguém vê em você. Naquele momento, Davi continuava pastor, sem trono, sem exército, sem posição política, mas Deus enxergava o rei dentro do pastor, né? Então, a unção chegou antes da posição e o chamado chegou antes do reconhecimento. A aprovação, quero terminar isso aqui, mas Jesus não está querendo deixar. Então aqui nós encontramos a primeira característica de Davi. Ele era um homem chamado por Deus, como foi dito desde o início. E é importante nós entendermos isso, porque o homem que nós encontraremos mais adiante, em 2 Samuel 11, não é qualquer um. É um homem que recebeu a unção. É um homem que experimentou a presença. É um homem que ouviu a voz de Deus. É um homem que foi levantado pelo próprio Deus. E mesmo assim, a gente vê o quanto o homem é falho. Arabaço de Cantarai. O pastor vigilante se tornou-se um rei acomodado. O homem que correu contra Golias agora ficou parado. O homem que consultava Deus começou a confiar no conforto, porque o homem, segundo o coração de Deus, deixou de guardar o próprio coração. E é exatamente aí onde começa. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Até aqui, os salmos eu gosto, né? Mas quando chega naqueles confrontos onde a gente vê que a unção havia chegado, mas o trono ainda não, quantas batalhas esse homem teve que enfrentar foi para poder chegar onde ele chegou. Então Deus está falando com alguém aqui hoje. 1 Samuel 17:34. Sabe, queridos, sobre bens materiais, eu não sou muito ligada a essas coisas não, sabe? Não sou. Eu não sou muito focada nisso, não. Pessoas que são muito voltadas a isso. Eu não sou. Eu gosto de ter o essencial, gosto de comer o que é bom, gosto de viajar, gosto de ter minhas coisas, gosto de ajudar as pessoas, eu acho importante. Eu trabalhei em órgão, onde eu ajudei muitas pessoas que não tinham casa, há muitos anos atrás. E Deus me ensinou muito sobre o coração. Me ensinou muito sobre pessoas. Me ensinou muito sobre as coisas que eu precisava reconhecer dentro da visão que Ele tinha para mim. Quando ninguém acredita em você, Deus ensina você a enfrentar Golias. 1 Samuel 17, do 34 ao 17, do 34 ao 37 ele enfrenta Golias. Estou aqui lendo, mas não vou ler o trecho não, senão vai ficar muito grande. Sabe, observa algo importante. O que Deus tem para a tua vida é só teu. Assim como a roupa de Saul, a armadura dele não coube em Davi, nada dos outros vai caber em você. O que é seu, não é de ninguém. Antes de enfrentar Golias em público, Davi havia enfrentado o leão e o urso em secreto. Antes de vencer diante da multidão, ele venceu quando ninguém estava olhando. A coragem de Davi não nasceu lá no campo de batalha, não. A coragem de Davi nasceu na intimidade com Deus. Sabe, eu acredito aqui que o gigante, ele revelou aquilo que Deus já havia construído dentro de Davi. Então, muitas batalhas que enfrentamos só revela aquilo que Deus está construindo dentro de nós. E se você não está construindo intimidade, comece a construir. Estamos chegando ao fim dos tempos, onde não se prega mais o ID, porque o ID, muito já foi pregado o ID. Temos que pregar a volta de Jesus,
o arrependimento, Orekarsu de Kamanai, porque ele vem, Maranata, ora vem. E muitos estão distraídos. A palavra diz que vai ser como um piscar de olhos. E eu e você precisamos estar atentos. Ramanarrasu de Cantará. Sabe por que eu estou pregando sem parar? Porque Jesus me manda pregar sem parar. Eu estou aqui sentada. Tem dias que eu falo, Senhor, é isso aqui. O Senhor fala, prega mais. Eles precisam ouvir. É um domingo onde você vai estar com a sua família. E eu vou estar aqui pregando. Muitos aceitaram Jesus, mas não conhecem Jesus. Quando nós chegamos no versículo 45 de 2 Samuel, Davi faz uma das declarações mais poderosas das Escrituras. Glória a Deus. Tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Davi, aqui ele estava entendendo que muitos ainda não compreendiam. Existem batalhas que nós enfrentamos que não são as exteriores. Os gigantes maiores são os interiores. As batalhas, elas pertenciam ao Senhor. Por isso que Deus está nos alertando aqui, que nós possamos nos orientar com aquilo que Ele já colocou no nosso coração. Precisamos continuar avivados. E Deus, em todo momento, Ele está continuamente te ensinando a ser vitoriosa, a ser vitorioso. Porque ninguém faz nada em vão. Todos nós aprendemos com Deus. Todos nós aprendemos. Apenas confie. Ei, resultados não começam da noite para o dia. Resultados, eles são uma forma de você estar na permanência, na constância. Quando eu falo para você compartilhar, curtir os vídeos, eu não falo porque eu quero likes, não. Eu falo porque aqui, essa plataforma, se isso não acontecer, não é que o vídeo não cresce, é porque esse conteúdo aqui é precioso, coisas que ninguém quer empregar mais. O nome de Davi se tornou-se conhecido quando ele matou Golias, sabe por quê? Porque existe uma verdade espiritual que nós precisamos guardar. As maiores vitórias da nossa vida não são aquelas que... Não, as maiores batalhas da nossa vida, até engasguei aqui, não nos isentam da necessidade da vigilância. Ou seja, eu preciso ser vigilante para vencer o gigante, porque não adianta. O gigante, ele não vai garantir, gente, que eu não estou vigilante. Eu tenho que estar vigilante. E outra coisa, ter experiências profundas, eu não sei se vocês entenderam aí o que eu falei, né? Vencer um gigante hoje não vai garantir que nós estaremos vigilantes amanhã. Ou seja, tem que matar um leão por dia, né? Entendeu agora que eu tentei falar para vocês? Talvez de uma forma mais sem tanta explicação, talvez vocês não tenham entendido, mas eu acredito que agora sim. Então, eu preciso ter experiências profundas com Deus, mas eu preciso vigiar. Se eu tenho essas experiências com Deus, se eu estou pregando, estou buscando, estou sem dormir, isso não significa que eu estou protegida no presente. Eu tenho que vigiar, porque a vida espiritual, ela
ela não é sustentada pelas experiências antigas. Ela é sustentada por uma dependência diária de Deus. Talvez aqui esteja um dos maiores perigos para qualquer geração. Olhar para as vitórias do passado e acreditar que elas são suficientes para sustentar o presente. Davi venceu gigantes, venceu guerras, venceu inimigos, mas nenhum homem vive da vitória de ontem. Todos nós precisamos continuar ouvindo a voz de Deus até hoje. Porque a palavra de Hebreus 13:8, ela fala sobre isso. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Enquanto a gente manter o nosso coração guardado, a gente continua avançando. Mas se eu não manter o meu coração guardado, as distrações, os Golias da vida, eles vão tentar mudar a minha direção. O jovem pastor que se tornou-se conhecido em todo Israel nos ensina a celebrar as conquistas. Nos ensina em 1 Samuel 18, né? É 1 Samuel, gente, eu estava falando 2 Samuel, me perdoem, tá? É 1 Samuel. Então aqui nós encontramos uma das frases mais bonitas e mais difíceis da vida de Davi. Ele foi perseguido sem ter feito nada de errado. Ele foi acusado sem merecer. José também, né? E tantos outros. Uma pessoa anônima mandou uma mensagem para mim e disse assim que não gosta das minhas mentorias porque fica 4, 5 horas sentado. Foi um homem. E é pastor. Fica 4, 5 horas sentado para ouvir blá, blá, blá. Eu fui e falei assim, olha, senhor fulano, seja muito bem-vindo às minhas mentorias, mas você não é obrigado a permanecer nela. Primeiro porque eu faço mentoria para mulheres, não para homens. Homens todos são convidados, mas ela é especificamente para mulheres. Não tem problema o senhor ficar lá, mas desde que o senhor não venha para tentar, de alguma forma, trazer isso. Eu fiquei assim um pouco horrorizada, mas o que eu vou fazer? Nem Jesus agradou todo mundo, ele era perfeito. Então eu tenho que preservar minha própria vida, preservar as pessoas que estão comigo, preservar o ambiente, porque o Meet, ele não é... Eu tô falando isso para vocês, as pessoas estão achando que é coisa da carochinha. O Meet não é seguro. E eu vou continuar falando. Sabe, queridos, uma das maiores dificuldades que nós temos hoje, às vezes é necessário a gente cair para poder levantar. Às vezes é necessário a gente ver o perigo para poder acreditar que existe. Muitos abandonam o propósito mundano. Muitos abandonam o propósito e se revoltam contra Deus. Tentam resolver as coisas com as próprias mãos. Mas aí Davi, ele escolhe um caminho diferente. 1 Samuel 24, nós encontramos uma das cenas mais impressionantes das Escrituras. Saul entra numa caverna sem perceber que Davi e seus homens estavam escondidos. E ali pela primeira vez, o homem que perseguia Davi estava completamente vulnerável. Deus está dizendo aqui que vai colocar os seus inimigos nas suas mãos. Os soldados olhavam para Davi e disseram, em outras palavras, essa, Davi, é a oportunidade. Estou conjecturando aqui, tá? Essa é a oportunidade que Deus te deu. Mata ele, Davi. Parecia mesmo a oportunidade perfeita, parecia a solução perfeita, parecia o fim do sofrimento. Mas aí Davi não pensava como os homens pensavam. O texto diz que ele cortou a ponta do manto de Saul. E mesmo depois disso, o coração ficou aflito. Porque Davi entendia algo poderoso, que nem toda oportunidade é uma autorização. Pronto, fechei toda a ministração. Nem toda oportunidade que você tem é uma autorização de Deus. Nem tudo que podemos fazer é algo que devemos fazer. Nem toda porta aberta foi aberta por Deus. Davi poderia
ter acelerado o cumprimento da promessa, mas escolheu esperar o tempo de Deus. Ele preferiu confiar na justiça divina mais do que agir pela própria força. Em 1 Samuel 26, ele fala aqui, gente, a história se repete novamente. Saul fica ao alcance de Davi novamente. Meu Deus! E aí surge a oportunidade de encerrar a perseguição. Novamente, Davi poderia resolver tudo rapidamente. Mais uma vez, ele se recusa. Por que havia algo que Davi temia mais do que Saul? Ele temia desagradar a Deus, porque foi o rei que Deus colocou. Davi tinha poder para matar Saul, mas escolheu obedecer. Ele tinha oportunidade para agir, mas escolheu esperar. Ele tinha motivos para se vingar, mas ele escolheu confiar. Isso revela o coração de Davi antes do período. Por isso que Deus fala segundo o coração de Deus, não é pelo arrependimento, gente. Porque ele tinha um coração submisso, apesar de ele ter errado, ele tinha um coração ensinável, era um coração dependente de Deus, era um coração que entendia as promessas do Senhor, que não precisam da manipulação humana para se cumprir. Talvez uma das maiores lições aqui desta manhã seja que Davi venceu a tentação da vingança. Ele venceu a tentação da pressa, ele venceu a tentação do atalho, ele venceu, foi aprovado no deserto, foi aprovado na caverna, foi aprovado na perseguição e depois de tantos anos de preparação, finalmente ele chegou, o dia em que Deus o estabeleceu como rei. Existe uma pergunta que começa a surgir nesse ponto da história aqui que eu quero deixar, né? Como um homem venceu tantos testes espirituais e ele pôde falhar no último... Como mais tarde? Essa é a pergunta que eu me faço e que eu deixo aqui nesse vídeo para vocês. Como alguém que desistiu da vingança, né? Não resistiu à tentação. Como que alguém guardou o coração por tantos anos e chegou ao momento de que deixou de guardar esse coração? A resposta começará a aparecer quando Davi ele deixa as cavernas e entra definitivamente nesse palácio. Porque alguns testes só acontecem na dor, mas outros acontecem na prosperidade. E muitas vezes esses testes da prosperidade eles são mais difíceis do que o teste da perseguição. Entre a unção e a coroação existia um processo. Entre a promessa e o cumprimento existia uma preparação. Entre o chamado e a posição existiam essas lágrimas, né? Existiam perseguições, existia deserto, cavernas, porque Deus ele não estava apenas preparando esse rei para o trono. Ele estava preparando um coração para suportar o trono. Porque muitas pessoas, elas querem a bênção, mas não suportam a bênção. E muitas vezes, por receber antes do tempo, acaba se tornando uma maldição. Não é o caso de Davi, é outra situação aqui. Talvez aqui esteja uma das maiores lições da vida dele. Deus se preocupa mais com quem estamos nos tornando do que o lugar que nós estamos querendo ocupar. As pessoas querem promessa, poucas querem processo, querem resultado, mas não querem tratamento. E Davi, que ali se tornou rei, um rei forte, eu digo, tá? O segredo do crescimento de Davi não era a sua inteligência, não era a sua estratégia militar, não era a sua influência, não era o exército. O segredo de Davi era a presença de Deus. Davi, ele crescia porque Deus estava com ele. Ele avançava porque Deus estava com ele. Ele prosperava porque Deus estava com ele. O crescimento de Davi não era apenas político, era espiritual. Era o fruto do relacionamento dele com Deus. E logo depois a gente vê esse momento marcante em 2 Samuel 7, onde Davi está estabelecido nesse palácio, né? Mas o comodismo foi ali a perca, né? Eu trouxe aqui já o inverso. Então, as cavernas, elas podem muitas vezes tentar nos derrubar, né?
Davi passou por Adulão, uma caverna. Golias não derrubou Davi. Saul não derrubou Davi. As guerras não derrubaram Davi. As perseguições não derrubaram Davi. O perigo apareceu quando o coração começou a relaxar. Então, é um perigo isso, tá, gente? A falta da vigilância. 2 Samuel 11:1. No tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. Apenas essa frase, o qual foi lida aqui umas 5 vezes. Então é isso. A vigilância ficou, a disciplina ficou, a sensibilidade ficou, a atenção ficou. E quando o coração deixa de vigiar, aquilo que foi construído durante anos pode começar a ser comprometido em pouco tempo. Chegamos aqui agora, já no finalzinho. Eu quero que você conheça a história de Davi. Depois de acompanhar essa unção, né? Das batalhas. Deus, ele sabe. E a gente entende que é exatamente assim que muitas crises espirituais começam, né? As pessoas não vigiam e o coração deixa de vigiar. A gente deixa de vigiar, o coração adoece de alguma forma. E aí tudo fica natural. Naturaliza tudo. Relaxamos naquilo que antes levávamos a sério. Aí começa, quando nós paramos de vigiar as áreas que antes protegíamos, elas começam a o quê? Começam os ruídos, né? Davi enviou Joabe, Davi enviou soldados, exércitos, servos. Todos foram, mas ele não foi. O que nós estamos hoje enviando para fazer em nosso lugar? Nós estamos numa rotina em que a gente tem que entender que a vigilância, ela muitas vezes, ela não é a mesma. Lá de atrás, sabe por quê? Porque a dependência, ela precisa ser intensa. A nossa intensidade, ela precisa ser em Deus, não nas coisas e nas circunstâncias. É por isso que Provérbios declara sobre tudo que se deve guardar. Então, ele não diz para guardar primeiro a reputação, ele diz para guardar primeiro o coração. O coração. Não cargos, bens, não ao ministério, mas ao coração. Mas ao coração, porque quando o coração está protegido, as demais áreas permanecem alinhadas. Quando o coração fica vulnerável, tudo começa a correr perigo. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi. O problema começa quando o nosso coração deixa de vigiar, como aqui foi dito, né? Por tantas vezes. E a gente precisa entender isso. Porque quando Deus, ele quer nos abençoar, ele não abençoa da noite para o dia. Sabe, uma verdade espiritual que precisa ser compreendida durante essa ministração aqui toda é quando nós abandonamos o nosso propósito e criamos espaços para distrações. Quando nós abandonamos a nossa missão e começamos a enxergar aquilo que antes não ocupava os nossos pensamentos. É quando nós abandonamos a nossa posição e nos tornamos vulneráveis. O problema não foi apenas o que Davi viu. O problema foi o que estava no lugar onde não deveria estar naquele momento. A visão, ela vira consequência. A posição vira a causa. E quantas vezes as pessoas tendem a tratar apenas os sintomas como se trata a raiz, né? Como é que se trata a raiz numa situação dessa? Muitos perguntam, por que eu estou sendo tão tentado, pastora? Por que eu estou sendo tão tentado, pastora? Por que eu estou sendo tão vulnerável? Porque você deixou de ouvir a Deus. A exposição, ela sempre nasce da ausência de vigilância. Por isso que muitos estão perdendo a sua capacidade de amor. O amor é uma coisa simples. Ele é uma coisa que nasce de Deus. A queda acontece por etapas. Primeiro vem a ausência, depois a distração, e depois a contemplação, e depois existe o desejo, e depois existe a decisão, e finalmente existe ali a consequência. O inimigo, ele trabalha em processos. É por isso que o Provérbios, ele não diz para você guardar as suas ações. Ele fala para você guardar, ele manda você guardar o coração. Porque tudo começa no coração. Amém?
Muitas vezes, os maiores inimigos não estão do lado de fora, está dentro de você. Por isso que Jesus ensina sobre vigilância, por isso que os profetas falam sobre vigilância, por isso que Salomão escreveu sobre vigilância, porque o coração humano precisa ser guardado continuamente. Salomão escreveu tanto sobre vigilância que ele não vigiou. O homem foi tão sábio, mas não teve discernimento para ele. Eu tô rindo aqui, gente, porque o maior perigo de Davi foi esse inimigo silencioso. É o inimigo de todos. Foi o meu inimigo durante anos. Quando o coração deixa de ser guardado, aquilo que leva anos. Meu Deus, eu não queria ouvir a voz de Deus, eu não queria saber do meu chamado. A gente precisa entender, quando a gente permite que o desejo ocupe o espaço, que Deus deveria ali, que Deus deveria ocupar, a nossa vigilância, ela se perde. O pecado, ele nunca vai vir sozinho, o pecado sempre tenta produzir outro. E aí vem a desculpa, né? Quando vem desculpa, você pode ter certeza que tem um erro. Nunca pegue a situação para dar uma desculpa. Depois de trazer Betseba para o palácio, Davi recebe o quê? Uma notícia inesperada. A mulher está grávida. E aquilo que estava escondido agora corria o risco de ser descoberto. A diferença entre um coração quebrantado e um coração tentando controlar as consequências dos seus próprios erros. Em vez de confessar imediatamente o seu pecado diante de Deus, ele tenta resolver a situação com seus próprios recursos. Ele manda matar o marido de Betseba, Urias. Enquanto Davi estava no palácio, Urias estava no campo de batalha. A intenção era simples. Se Urias fosse para sua casa todos os dias, acreditariam que a gravidez era resultado de seu retorno. Mas Urias fez algo que se transforma aqui em um grande confronto silencioso contra as atitudes do próprio rei. Em 2 Samuel capítulo 11, versos 11, Urias responde: a arca Israel e Judá ficam em tendas Joabe, meu senhor, e os seus servos do meu senhor estão acampando ao ar livre. Ei, eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Ou seja, tão certo como tu vives, não farei tal coisa. Que cena importante, né? O homem que deveria estar em Jerusalém estava na guerra. E o homem que deveria ali estar na guerra estava no palácio. Glória a Deus por isso. E não é uma das coisas que eu quero trazer aqui. O pecado, ele não é tratado. Se ele não for tratado, pecado não tratado, corrigindo aqui, tá? Ele cresce. Quando o pecado, ele não é confrontado, ele se multiplica. Quando o pecado não é confessado, ele exige novas mentiras, novas justificativas, novas tentativas de encobrimento. O homem que se recusou a matar Saul por respeito à unção, agora ele estava permitindo a morte de Urias. Então, o homem ali que esperou o tempo de Deus, agora estava controlando as circunstâncias. Ninguém nunca pregou sobre isso, com certeza não. Porque só prega que Davi tinha um coração segundo o coração, mas não prega o outro lado da história. A Bíblia registra em 2 Samuel, capítulo 11, versos 27. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Pareceu mal aos olhos do Senhor, ou seja, os homens não sabiam, o exército não sabia, a nação não sabia, mas Deus sabia, porque existem coisas que podem ser escondidas das pessoas, mas nunca serão escondidas de Deus. O Senhor, ele vê aquilo que ninguém vê, sabiam disso? Porque ele conhece aquilo que ninguém conhece. O Senhor examina aquilo que ninguém consegue examinar. Uma coisa muito importante aqui. A gente entende que Deus, ele tem todo um jeito de trabalhar. Davi declara lá em 2 Samuel 12, do 5 ao 6, que aquele homem merece punição.
E ele condena atitudes daquele homem sem perceber, né? Sem perceber que estava condenando a si mesmo. Então Natan vai lá e pronuncia uma das frases mais impactantes de toda a Bíblia. Tu és esse homem! Eu não vou entrar aqui, ao ouvir aquela história, ele fica indignado. Porque Deus, ele conhece o coração de cada um de nós. Chega um momento em que todos nós precisamos nos encontrar, não com aquilo que nós aparentamos ser, mas com aquilo que nós realmente somos diante de Deus. Natan começa então a lembrar Davi de tudo que Deus havia feito. Deus escolheu, Deus protegeu, Deus livrou. E Deus quer que nós não esqueçamos que Ele sempre nos amou, protegeu, livrou. Porque hoje Deus está despertando eu e você para nos confrontar, para restaurar. Deus não está te expondo para te envergonhar, mas expõe para te curar. Hoje Deus está corrigindo não porque Ele deixou de amar, mas porque Ele te ama. Deus corrige justamente porque Ele ama. Então, hoje, diga para o Senhor. Assim como está escrito em 2 Samuel 12:13, Davi simplesmente declara: pequei contra ti, Senhor. Que resposta poderosa, né? Não existe justificativa, não existe defesa, não existe ali transferência de responsabilidades. Existe um arrependimento, existe reconhecimento e quebrantamento. E é exatamente aqui que começamos a entender o porquê Davi continuou sendo chamado o homem segundo o coração de Deus. Não porque nunca falhou, mas porque, quando foi confrontado, permitiu que Deus tratasse o seu coração. A grande diferença entre Saul e Davi não foi a ausência de erros. Os dois erraram, os dois falharam, os dois foram confrontados, mas Saul tentou preservar a sua imagem e Davi decidiu preservar a sua comunhão com Deus. É interessante, né? A gente, às vezes, enxerga o problema como um problema tão grande e Deus não quer que a gente continue olhando para os problemas. A gente erra, mas Deus continua oferecendo restauração. Mesmo quando nós nos afastamos, Deus continua enviando Natãs para nos despertar todos os dias. A última palavra, ela pertence a Deus. Então, eu quero dizer para você aqui, chegando ao final dessa mensagem, agora eu estou terminando. Nós começamos nos campos de Belém. Nós vimos esse jovem cuidando de ovelhas, nós escolhemos, aqui ver essa unção tão poderosa. E muitas vezes falamos sobre esse leão, esse urso, sobre quanto esse homem lutou, quanto ele foi invejado. Então, por isso que essa mensagem não é sobre Betseba, não é sobre Urias, não é sobre Davi. Esta mensagem é sobre todos nós, porque todos nós temos um campo, certo? Nós estamos no campo. Temos um campo para guardar. Temos guerras para enfrentar. Temos posições para ocupar. Todos nós temos um coração para proteger. Talvez alguém que esteja aqui me ouvindo hoje está pensando: pastora, eu nunca fiz o que Davi fez. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é: você continua no lugar onde Deus te colocou? Você continua cultivando a mesma intimidade com Deus? Você continua buscando Deus? É importante trazer isso aqui. O mesmo Deus que corrigiu, Ele continua curando hoje. O mesmo Deus que perdoou, continua levantando eu e você hoje. Amém? Eu falo eu e você, sabe por quê? Porque tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, guarda a tua comunhão, guarda a tua sensibilidade, guarda a tua intimidade, guarda também a tua posição. Porque o propósito preservado produz legado. E o legado continua falando, mesmo quando a geração que o construiu já partiu. Amém? Hoje nós teremos aí o segundo dia, aliás, o último dia do nosso livro de Tiago. E também eu estarei encerrando às 15 horas hoje o livro
meu Deus, Oséias. Glória a Deus. É tanta coisa, gente. Amanhã nós temos uma roda terapêutica, né? Eu falei no início. Nossa roda terapêutica, a autocura vai acontecer às 20 horas, somente para mulheres. Por favor, respeitem. Então, eu quero encerrar aqui e dizer que Davi nos reúne nessa manhã para nos ensinar, assim como nós somos ungidos, chamados, treinados, nós somos também provados e aprovados a estabelecer sobre nós essa linda, maravilhosa proteção de Deus. Porque antes de uma geração perder a sua força, ela perde a sua vigilância. E nós devemos continuar aí dentro do chamado divino que Deus preparou para nós. Eu sei que tem momentos na vida em que não caímos de uma vez. Primeiro deixamos de vigiar, depois nos afastamos da posição. Mas hoje é dia que Davi ficou e a gente está aprendendo sobre isso, amém? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre vós e vos dê paz, que excede todo entendimento. Deus abençoe.